Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. A partir de agora a gente começa o programa Mais Saúde, um programa feito especialmente para você que tem casa. A partir de agora, sinta-se à vontade para participar com a gente através do WhatsApp. Vai aparecer aqui na tela, 999474515 e também através do 3821-4488. Mais Saúde, como eu disse, é feito para você que está ligadinho aqui na NTV. Olha só, antes de contar para você que está aí acompanhando a gente o que vai ter no programa de hoje, deixe eu agradecer a Noivos e Companhia que está me vestindo, viu? A Noivos e Companhia fica na Major Gotti 619, no segundo piso, bem no centro aqui de Patos de Minas. E quem deu aquele trato no meu visual foi o nosso amigo Dom Pedro, viu? Da Gonçalves Barbershop. Lá tá tudo organizadinho, todas as medidas necessárias de prevenção à Covid-19 estão sendo tomadas, inclusive o agendamento, viu? É feito através de um aplicativo Booksy. Você vai lá, agenda e vai lá na Gonçalves Barbershop em segurança. Combinado? Olha só, um abraço pro Pedro e para toda a equipe da Gonçalves Barbershop. Olha só, gente, também quero agradecer quem manda esse belíssimo arranjo aqui para o nosso programa, a Floricultura Apolo. A Floricultura Apolo fica bem no centro aqui de Patos de Minas, na Major Gotti, número 1025. E o telefone você vai decorar agora, 3822-2200. Um beijo para a Lourdinha e toda a equipe da Floricultura Apolo. Bom, começando o nosso programa de hoje, um fato é, gente, que Patos de Minas vive o seu pior cenário desde o início da pandemia da Covid-19. São leitos totalmente ocupados, com mais de 100% de ocupação, tanto de leitos clínicos quanto também aí de UTI, uma situação que vem se alongando ao longo aí dos últimos dias. Inclusive hoje, já a gente atualiza os números do novo coronavírus aqui em Patos de Minas. E é justamente para falar sobre essa doença que eu converso agora com Paulo Vitor Simas, ele que é microbiologista e especialista em vírus, que está lá no Peru e que conversa ao vivo agora com a gente. Muito boa noite, Paulo, bem-vindo ao nosso programa. Olá, boa noite, Matheus, boa noite a todos os seus telespectadores. Para mim é um prazer imenso estar falando com vocês de novo sobre o tema, né? De certa forma um pouco triste também, né? Por conta de não termos ainda vivenciado o fim dessa pandemia, mas estou aqui pronto para esclarecer as dúvidas que forem necessárias, né, de todos os seus ouvintes, suas dúvidas, enfim, estou aqui pronto para poder colaborar com vocês. Prazer é todo nosso ter você aqui, Paulo. Paulo, eu me lembro que no início da pandemia nós conversamos, inclusive aqui no Mais Saúde, e você chegou a alertar que os casos da Covid-19 aumentariam ao longo dos dias, dos meses. A gente viu que aqui no Brasil a Covid-19 chegou com força total. Patos de Minas, como eu disse na abertura do nosso programa, vive aí um dos seus piores momentos. Paulo, não é somente um caso isolado Patos de Minas, mas vários pontos do Brasil nós temos aí uma situação grave da Covid-19. O que a gente pode pontuar quanto isso? Por que a Covid cresceu de uma forma assustadora aqui no país, Paulo? Então, esse é uma pergunta bem interessante, né? Que a gente tem que refletir bastante sobre o tema. O nosso país, ele é um país muito grande em termos de extensão territorial. Ele é um país heterogêneo, né, baseado nessa própria questão geográfica territorial, e isso faz com que a gente tenha, por exemplo, evoluções com relação ao número de casos de maneira distinta com relação à velocidade, com relação à época do ano e com relação a outros fatores, né? Isso fez com que, como nós não tivemos uma coordenação adequada por parte do Ministério da Saúde, a gente não teve uma divulgação de maneira aceitável e para todas as pessoas de que isso realmente era um problema de saúde pública e não um problema
baseado em características político-partidárias. Em resumo, né, o que eu estou querendo dizer? No nosso país, infelizmente, o problema foi encarado como sendo um problema político, foi encarado como sendo uma guerra, uma queda de braço entre as diferentes esferas do governo, né, governo federal, estadual e os municípios, e isso, quem acabou sendo prejudicado foi a população de uma maneira geral. Paulo, você Essa é a minha análise. Sim, sim. Paulo, você tocou num ponto interessante que eu quero destacar com quem está em casa aqui, que você disse justamente sobre a época do ano em que o Brasil está e por aí vai. Partindo disso também, Paulo, a gente pode considerar que uma falta de preparo, talvez aí, como você disse, da divulgação tem atrapalhado, como por exemplo, a gente vê o país hoje com milhões de casos confirmados, de mortes também por causa da Covid-19. Lá atrás, quando a gente conversou no final do ano de 2020, daquela expectativa de vacinas, se o procedimento para talvez a compra ou outros métodos mais eficazes, mais rápidos, teria se diminuído a situação de Covid-19 hoje no Brasil? Com toda certeza, isso sim deveria ter acontecido. Você tocou num assunto que é bem pertinente, que é em relação à compra das vacinas, né? Pouco depois que a gente se falou, na outra entrevista, eu cheguei a buscar algumas informações relacionadas à vacina, nos órgãos oficiais, né, principalmente na página da Organização Mundial de Saúde, no qual a gente podia encontrar que 4 países do mundo já detinha 56% da produção de vacinas, e esses 4 países eram Estados Unidos, Canadá, Japão e Reino Unido. E esses países, né, um deles, que na época tinha o seu representante supremo, o presidente, o Donald Trump, mesmo com uma atitude negacionista, ele conseguiu manter a estratégia de comprar as vacinas para sua população. E de modo que hoje eles têm já vacina comprada, uma estratégia para imunizar 100% de sua população ainda esse ano. Infelizmente, a gente não viu esse movimento dentro do governo brasileiro, no qual a queda de braço levou ao não planejamento desse tipo de ação, de modo que naquele momento a gente tinha planejado a compra baseado nos acordos não do governo federal, e sim dos acordos colaterais existentes entre os institutos de pesquisa, entre eles os dois institutos muito importantes do Brasil, que é o Instituto Butantan e a Fiocruz, que garantiu então uma possibilidade de vacinas para imunizar 23% da população brasileira no ano de 2021. O que isso significa? Isso significa que é um erro estratégico, né? É um erro estratégico. A gente agora tem acompanhado aí nas mídias algumas pessoas, inclusive o nosso presidente, dizendo, né, publicamente que ele errou com a pandemia, e como se isso fosse suficiente para justificar as mais de 200 mil mortes que ocorreram e ainda de tantas outras pessoas que estão aí à espera de um leito e etc., como você mesmo diz, a cidade de Patos de Minas, com os hospitais lotados, pessoas esperando uma oportunidade para ter um atendimento digno. E então o resumo disso tudo é que nós tivemos uma falta de planejamento estratégico, que se as esferas responsáveis pela coordenação dos programas de saúde pública tivessem efetivamente ouvido, principalmente os virologistas do nosso país, que muitos deles são
representações de órgãos internacionais e excelentes pesquisadores em nível mundial, nós não estaríamos na situação como a gente está hoje. Infelizmente, o Brasil ele tem sofrido sanções internacionais por conta dessa má conduta, né? E isso é muito triste, porque é como se a gente não tivesse alertado de que esse cenário poderia ser muito pior do que a gente imaginava que pudesse. Paulo, agora quando a gente vê, por exemplo, há alguns meses, a gente via como notícia em outros países a mutação do novo coronavírus. Aqui no Brasil, essa já é uma situação presente. A gente consegue aí ver através de estudos, de análises e apontamentos que se existe mutação do novo coronavírus. Essa mutação, a gente pode dizer, são várias as mutações, mas partindo quando a gente fala de uma mutação de um vírus, isso quer dizer que vai ser mais grave do que o vírus presente, o que originou essa mutação, ou isso pode ser variável? Então, essa também é uma pergunta bem interessante biologicamente. A gente tem que lembrar que em uma única célula nós podemos ter mais de um vírus entrando dentro dessa célula, e essa célula é capaz de produzir milhares, milhões de cópias desses vírus que entraram dentro dela. Se a gente parar para pensar que esse vírus ele usa um receptor que ele está distribuído por diversos órgãos e sistemas do nosso corpo, a gente poderia dizer que nós temos aí milhões de células que poderiam ser capazes de reproduzir isso. Isso significa que em cada vez dessa população de vírus que sai de cada célula, a gente tem vírus diferentes, né? Que é o que a gente chama de mutante. Esses mutantes, eles vão ter eles vão conseguir ganhar espaço e infectar outras pessoas se ele tem alguma vantagem adaptativa em relação aos outros tipos mutantes que estão ali naquela amostra. Por exemplo, uma das características que a gente tem visto nas mutações que têm sido registradas é com relação à velocidade de transmissão. Então, esses vírus, essas novas linhagens virais, elas têm características que fazem com que o vírus ele se propague mais rápido. Então, se aquele vírus inicial que estava circulando no Brasil, as linhagens iniciais, por exemplo, demorava para se replicar dentro de uma pessoa de 2 a 3 dias para se multiplicar, esse outro não. Esse outro, por exemplo, se multiplica em 24 horas e produz uma quantidade de vírus que seja capaz de infectar outras pessoas. Então, isso faz com que mais pessoas sejam infectadas num curto espaço de tempo. Então, a gente pode ter aí, em curto prazo, uma substituição de uma linhagem por outra. Por isso que nos lugares onde são identificadas variantes virais que têm características adaptativas diferentes com relação à patogenicidade, ou seja, que causa doença mais severa, ou que a velocidade de transmissão do vírus é maior, o indicativo é de que estes locais entrem em uma situação de quarentena mais severa ou lockdown, para que efetivamente não ocorra um espalhamento dessa linhagem para outros lugares, porque a gente sabe que essas novas linhagens agora que têm surgido, né, elas têm não têm mais aquelas características da doença que a gente já tinha mapeado no início, que era somente atingir grupo de risco, que eram os hipertensos, os cardiopatas, diabéticos, os idosos, os pacientes que têm algum problema autoimune ou que são imunocomprometidos, né? Então, isso tudo a gente conhecia daquelas linhagens que estavam circulando praticamente que imutáveis praticamente durante quase todo o ano de 2020. Só que nos meses finais de 2020 se inverteu. Então, fazendo com que novas variantes surgissem, e essas variantes com características completamente distintas daquelas que a gente conhecia. E isso faz com que a gente praticamente volte a estaca zero
com relação à pandemia. Por isso que a gente chama a atenção das pessoas. A gente cansou da pandemia, mas a pandemia ainda não cansou da gente. É uma situação muito preocupante, né? Paulo, continua aí com a gente, que a gente vai fazer uma pausa rapidinha aqui no Mais Saúde. Vou aproveitar para beber minha água também e a gente volta já já. Já estamos de volta com Mais Saúde. Você que está em casa, continue à vontade para continuar participando com a gente através do 99947-4515, do 3821-4488, tá? Fique à vontade para participar aqui. O Mais Saúde é feito especialmente para você que está acompanhando. Olha só, estamos falando sobre Covid-19. No último bloco, nós falávamos sobre as mutações, as variantes aí da Covid-19, do novo coronavírus. Nós estamos conversando com o Paulo Vitor Simas, diretamente do Peru. Paulo, nós estamos de volta. E nós conversávamos, antes de começarmos o programa, sobre a situação aqui em Patos de Minas. O município com pouco mais aí de 150 mil habitantes, uma ocupação com mais de 100%, tanto de leitos clínicos quanto também de UTI, uma situação recorrente aí dos últimos dias na cidade. Patos de Minas é referência para os municípios vizinhos aqui quando o assunto é saúde. Paulo, quando a gente vê uma cidade polo em saúde, dominada aí com ocupação total dos leitos, como que a gente pode interpretar estes números que a cada hora que passa se atualiza, seja para mais, para menos, mas que uma ocupação fica aí pouco mais ou menos de 90%? Matheus, isso é uma estratégia que deveria ser tomada, né, pelas autoridades diante de um cenário como esse, né? A gente está falando de um cenário no qual o sistema de saúde está à beira de um colapso, né? Nós estamos falando da possibilidade de pessoas chegarem com falta de ar no pronto-socorro de um hospital e ele não ter um atendimento digno e ficar sofrendo de asfixia. Então, numa situação como essa, o indicado seria que somente serviços essenciais voltassem a acontecer, tá? Voltassem a ter o atendimento. É uma situação muito complexa, sim. É uma situação que deveria o país inteiro fazer de uma só vez? Não. Como eu disse no início da reportagem, para a gente fazer uma união de todo o raciocínio que foi estabelecido até o momento, talvez o maior erro tenha sido de que o Brasil tenha parado cedo demais em alguns momentos, em alguns lugares, e tarde demais em outros lugares, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que as grandes metrópoles, né, elas passaram pelo problema e elas estão agora entrando numa nova fase, enquanto que cidades de médio porte ou pequeno porte, como é o caso de Patos de Minas, e muitas outras cidades brasileiras, estão agora vivendo essa situação que nós chamamos de interiorização da doença. E nesse processo de interiorização, a gente está se deparando com lugares, por exemplo, que não tem uma infraestrutura adequada para poder atender toda a demanda que tem surgido, né? Então, mais uma vez, a gente deveria trabalhar de uma maneira mais estratégica para que a gente não tenha um colapso do sistema de saúde. E o ideal seria, então, o aconselhável para cidades com esse tema seria, por exemplo, um toque de recolher a partir de uma determinada hora, serviços essenciais. Um restaurante, ele não pode abrir? Sim, ele pode, mas ele não vai abrir para receber o cliente, ele vai abrir no sistema de delivery, né? Então, são coisas que poderiam ser pensadas em conjunto com a população, com a associação comercial e empresarial da cidade, para chegar a um consenso, num momento de diálogo,
para que se chegue no que é melhor para todos e não no que é melhor para poucos ou para atender os desejos e os desígnios políticos de uma pequena parcela da sociedade. Paulo, você tocou em alguns pontos que têm acontecido aqui em Patos de Minas, como, por exemplo, o fechamento de alguns estabelecimentos até determinado horário. À noite, até às 5 horas da manhã, não se pode ter abertura para receber as pessoas. Quanto ao toque de recolher, isso acontece na nossa cidade vizinha, Lagoa Formosa. Um ponto, Paulo, que é importante saber de você como um especialista nesse assunto. Por exemplo, aqui em Patos de Minas, a partir de amanhã, passa a ser proibida a venda de bebida alcoólica das 18 às 5 horas da manhã. Muitas pessoas têm questionado essa medida, dizendo, por exemplo, quem quiser comprar a bebida alcoólica vai comprar mais cedo e por aí vai. Paulo, especialista nesse assunto, a gente pode considerar essa medida, a proibição de venda de bebida alcoólica de 18 horas às 5 horas da manhã, pode ser que vá funcionar, Paulo? Então, são algumas coisas que são extremamente polêmicas, né? E que acabam gerando esse tipo de conflito que, mais uma vez, a gente acaba saindo do foco, né? Com essa questão da bebida alcoólica, o que está se querendo evitar? As aglomerações das pessoas, num momento em que a gente está vivendo um verão intenso, né, na região sudeste, nordeste, sul, no qual a característica do brasileiro é sair do trabalho e se reunir com os amigos para tomar a sua cerveja gelada, certo? Então a ideia seria eliminar este tipo de comportamento. Só que quando a gente tenta impor algumas coisas sem que isso seja refletido ou dialogado com a população, ele não tem o efeito desejado, certo? Então, em resumo, né, como eu disse, essa medida é para inviabilizar os encontros sociais depois do trabalho, o happy hour depois do trabalho, certo? Essa seria a ideia, nesse momento. Só que, da maneira como é imposto para as pessoas, isso acaba entrando em descrédito. Então, esse é o principal motivo de que as orientações, da maneira como tem sido conduzido, com faltas de planos estratégicos e sempre causando polemização e uma polarização de tudo, a gente está vivendo a crise sanitária que a gente vive hoje no Brasil e não só no Brasil, no mundo. Eu vou te dar um exemplo do que está acontecendo aqui no Peru, tá? Sim. O Peru, ele foi considerado um dos países com a mais alta taxa de mortalidade para cada milhar de habitantes no mundo. E ele começou a deixar essa posição. E hoje, embora ele seja o 5º país da América Latina em número de contagiados e também em número de pessoas falecidas, né? Aqui a gente já tem mais de 1.100.000 pessoas contagiadas e 41 mil falecidos, ele tem conseguido reverter com algumas estratégias de saúde pública que têm sido utilizadas e aplicadas, tá? A primeira delas, que foi muito dolorosa, né? Que foi uma quarentena total, prolongada, entre o dia 16 de março e o dia 30 de junho, tá? Então, esse período aí, praticamente, as pessoas tinham que justificar porque estavam na rua, elas precisavam entrar no sistema do governo e justificar que ela tinha necessidade, era um trabalho essencial, o exército estava na rua, os policiais, enfim. Depois as coisas foram voltando gradativamente ao que a gente chamava de normalidade, as pessoas voltando à rotina, e agora no final do ano isso aconteceu novamente, de se tomar uma medida, agora nesse começo de ano, por conta
organizações e reuniões sociais típicas de fim de ano, de tomar medidas mais extremas em algumas regiões do país. Lima, hoje, a região de Lima, a região metropolitana de Lima, ela vive o que a gente chama de nível extremo, né, no qual a gente também tem 100% de ocupação dos leitos de UTI, de enfermaria. Então, a gente tem um toque de recolher que é a partir das 6 da tarde, até as 4 da manhã, até as 5 da manhã do dia seguinte. E só podem, aqui, por exemplo, na universidade onde eu trabalho, nós estamos trabalhando em turnos. Todo mundo vem trabalhar, mas uma parcela das pessoas trabalham no período da manhã, outra parcela das pessoas das 11 às 2, outra parcela das pessoas das 2 às 5. E o país inteiro não entrou nessa quarentena. A quarentena ela foi focalizada. Como assim? Cada lugar, cada distrito que a gente chama, ou cada província, que seria relacionada a cada estado, a cada região administrativa, que seria o equivalente no Brasil, de acordo com as características, automaticamente entrará em um tipo de quarentena focalizada ou não. Com isso, a gente vai fazer o quê? Vai impedir com que as pessoas adoeçam? Não. A gente só vai impedir com que o sistema entre em colapso. É só isso que a gente quer. A gente está vivendo uma pandemia que, enquanto a gente não atingir a tão sonhada imunidade de rebanho que tanto se fala, que isso só é obtido por vacina ou por contaminação da população, a gente não vai parar de escutar em falar dessa doença. Paulo, a gente entra Por quê? então... Porque é um vírus novo. A gente entra numa questão aí que é preciso da conscientização de todos, dos poderes, da população, é preciso se unir. É como a gente costuma dizer por aqui, somos uns pelos outros agora mais do que nunca. Paulo, eu quero agradecer a sua participação aqui no Mais Saúde e te espero de volta mais vezes para a gente poder discutir e continuar informando o nosso telespectador. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Matheus, a oportunidade, né? E tem eu coloquei em prática um projeto no Facebook para levar ciência e popularizar a ciência exatamente por esse tema de que a gente é bombardeado por fake news, a gente não sabe mais onde acreditar, a gente não sabe onde buscar informação de qualidade. E então eu estou com um projeto, eu tenho a minha página, é uma página que tem professor doutor Paulo Vitor Marques Simas. Lá eu faço um resumo de alguns artigos científicos, de modalidades novas de tratamento, de orientações gerais com relação à prevenção. Então, para aqueles que quiserem seguir, fiquem à vontade, será um prazer compartilhar essas informações com vocês. É isso aí, Paulo. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Mais Saúde. Bom, gente, então, de recomendações passadas, dadas, hora de unirmos todas as forças. Uma pausa rapidinha aqui no Mais Saúde e a gente volta já já. Nós estamos de volta ao vivo com o programa Entrevista. Você que tem casa, continue participando com a gente através do 99947-4515 e também do 3821-4488. Esse é o seu programa Mais Saúde, feito especialmente para você que está ligadinho aqui na NTV. Olha só, gente, aquele fato que aconteceu em Manaus causou pânico em muita gente, medo em todos os estados do Brasil. A falta de oxigênio. A gente viu em um momento tão delicado como aquele, onde as autoridades deveriam se mobilizar para atender a demanda daquela população, nós vimos pessoas públicas e também anônimas fazendo a vez dessas autoridades, se unindo aí para mandar oxigênio lá para Manaus. Mas será que a situação lá do estado pode acontecer em outros estados do país? Pode acontecer no município aqui de Patos de Minas? A falta de oxigênio nos hospitais de Manaus levou a cidade a um cenário de caos. Com recordes nos casos de Covid-19, a cidade precisou enviar pacientes que dependiam de oxigênio para outros 6 estados. Parentes de pessoas internadas tiveram que comprar cilindros com o gás por conta própria. O desabastecimento não afetou somente os pacientes com Covid.
Bebês e grávidas precisaram ser transferidos do estado para não ficarem sem oxigenação. Um momento muito difícil da humanidade, né? Sabemos que o oxigênio é importantíssimo para o nosso paciente COVID, que apresenta um nível baixo de oxigenação, um nível baixo de relação de oxigênio no sangue, perder vidas por falta de oxigênio, né? Então, para o tratamento do paciente COVID, a oxigenoterapia, o oxigênio, ele é essencial. Nós temos um levantamento feito aqui pelo Hospital de Campanha de Patos de Minas, que cerca de 90% a 95% dos nossos pacientes são dependentes de oxigênio. Então, um número expressivo de paciente que veio a ser internado dependendo de oxigenoterapia. O coronavírus SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, causa uma inflamação no pulmão. Isso faz com que ele não consiga mais transferir de forma eficaz o oxigênio que a pessoa respira para dentro do sangue e das células. Quando a pessoa não respira direito, esse índice começa a cair. A intubação, assim como outros métodos de aporte de oxigênio, ajudam a recuperar a saturação de oxigênio no sangue. Por isso, são tão importantes para os pacientes com Covid-19. No processo do Covid, o que acontece é que a gente tem uma inflamação da rede alveolar, o que inibe um pouco a troca gasosa. O oxigênio é essencial para toda a atividade do ser humano, sabendo que o ser humano é um ser aeróbico. Até mesmo para a produção de energia, ele tem gasto de oxigênio. Então, o oxigênio é essencial para o ser humano. No Hospital de Campanha de Patos de Minas, existe um reservatório de oxigênio com 140 polegadas. O consumo diário pelos leitos de CTI e clínicos varia de 6 a 10 litros. Segundo o fisioterapeuta, o que aconteceu em Manaus não corre o risco de suceder em Patos de Minas. Aqui o controle no hospital é feito rigorosamente e diariamente. Então, todo dia, 9 horas da manhã, é conferido o reservatório e o tanque de oxigênio para que não aconteça isso. A gente trabalha com a margem de segurança para o paciente. A empresa que nos disponibiliza oxigênio, ela não é de Patos de Minas, então ela gasta 2 dias para transporte. Em vista, gastando 2 dias para transporte, a gente trabalha numa margem de até 10 dias. Então eu trabalho aí com 60 polegadas de oxigênio no mínimo, para que esse paciente não venha faltar oxigênio para nós. É isso aí, então a gente torce, né, para que a gente não viva uma situação como lá em Manaus. Agora é o seguinte, você que está aí acompanhando o Mais Saúde de hoje, gosta de praticar atividades físicas? Gosta de, por exemplo, ir lá na orla da lagoa fazer aquela corrida? Será que a atividade física pode ajudar aí a se prevenir da Covid-19? Pode contribuir de alguma forma aí, por exemplo, no tratamento da doença? Aos 75 anos, o seu José dá um show de disposição. Pelo menos 4 vezes na semana, ele faz a sua caminhada. Sem nenhuma comorbidade, ele colhe os benefícios dos treinos semanais. A gente tem que preparar, porque eu vejo gente com bem menos idade do que eu, tá todo, né, devagar, porque a pessoa para. Eu acho o seguinte, que a pessoa depois dos 40 tem que mexer. Ao praticar a atividade física, muitas pessoas notaram que a qualidade de vida melhorou e muitas doenças deixaram de ser contraídas. Já se sabe que praticar qualquer prática de esporte ou pelo menos de exercício físico ajuda a melhorar a saúde em geral. Então eu acredito que sim, pode sim ajudar a prevenir com que a pessoa contraia o coronavírus ou então tenha algum tipo de resistência ao vírus. A gente estando preparado, eu acho que tem mais chance de ficar sem adoecer. A atividade física pode ser uma prevenção para a Covid-19. Estudos apontam que se realizar 150 minutos semanais de atividades físicas de maneira moderada ou 75 minutos de atividades físicas semanais mais intensas, o paciente pode reduzir em até 34,3%
o risco de contrair o coronavírus e também de evoluir a doença para o seu nível mais grave. Os médicos também recomendam. Quem faz atividade física, né, tá com as suas defesas aí melhoradas, né? Então a gente sabe que a atividade física, uma boa alimentação, né, isso faz com que a imunidade ela esteja mais potente, né? Então o indivíduo se torna mais protegido. Dentre os cuidados para não contrair o vírus está o uso de máscara, muito recomendado desde o início da pandemia. Porém, a máscara tem que ter boa qualidade. A máscara ela deve ter uma proteção de trama, né? Então, a gente chama gramatura, né? Quanto maior a gramatura dessa máscara, desse tecido ou desse material, ele impede que as partículas atravessem, tá? Porque são pequenas barreiras que ali tem. Se ela for muito aberta, né? Ao respirar, você pode ir diretamente para a via aérea e ali conter partículas que são infectantes, como as partículas, né, de coronavírus que pode se infectar. Quase sempre, a atividade física está aliada a algum tipo de dieta. O infectologista alerta e diz que não é o momento para fazer dietas muito restritivas. Elas podem enfraquecer o sistema imune. Essas dietas mirabolantes aí, jejum intermitente, que às vezes exageram nisso, né? Cortar alguns alimentos, né? Que são essenciais, até mesmo carboidratos, né? Que são essenciais também. E aí ele pode estar causando um dano muito maior do que fazendo um benefício. Então ele tem que estar bem orientado quanto à atividade física e o propósito dele. Muito bem, olha só, gente, a gente continua falando sobre a Covid-19, esse momento delicado que Patos de Minas vive, uma superlotação nos leitos clínicos, nos leitos de UTI também. Olha só, gente, já depois do nosso intervalo, a gente vai falar sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros aqui em Patos de Minas, profissionais que têm desempenhado um trabalho importantíssimo aqui no nosso município. É um minuto e eu volto já já. Já estamos de volta com o programa Mais Saúde. Você que tem casa, fique à vontade para continuar participando através do WhatsApp 999474515 3821-4488 e @NTV Patos de Minas. Você também confere todas as notícias de Patos de Minas, acompanha a nossa programação ao vivo também, claro, interage com a gente aqui. Olha só, gente, foi para o intervalo falando que nós iríamos falar agora a respeito do trabalho do Corpo de Bombeiros aqui em Patos de Minas. Então, para falar sobre esse assunto com a gente, o Tenente Elias, do Corpo de Bombeiros aqui da cidade. Tenente, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, boa noite a todos que estão nos prestigiando com a audiência agora. Tenente, como a gente conversava nos bastidores, antes de a gente começar esse nosso bloco aqui, vamos explicar para quem tem casa como que é o trabalho do Corpo de Bombeiros nesse momento tão delicado quando o assunto é pandemia do novo coronavírus. Claro, basicamente nós temos trabalhado das diversas formas para dar a nossa colaboração com essa pandemia, né? Uma das coisas que nós fizemos e que talvez pouca gente saiba é que as nossas aeronaves, elas colaboraram na distribuição das vacinas para as cidades de Minas Gerais, né? Nós tivemos militares nossos e aeronaves nossas com essa função de distribuir as doses da vacina, né? Outra coisa que nós fizemos também foi treinar os nossos militares, capacitá-los para promover a desinfecção de locais públicos, né, de alta concentração de público. Aqui em Patos nós tivemos 2 militares que fizeram esse curso e que se capacitaram e que voltaram para Patos e já disseminaram esse conhecimento para outras pessoas, para outros órgãos. E talvez a principal forma que as pessoas saibam, né, que nós estamos trabalhando nessa pandemia é socorrendo diretamente pessoas, né, vítimas suspeitas da doença, né? Então nós vamos até essas pessoas
e nós fazemos a condução delas até o médico, né, até o hospital. Tenente, o senhor tocou num ponto interessante. Por exemplo, quando a pessoa está em casa, basta ela ligar para 193 e falar, ó, vem me buscar que acho que eu estou com a Covid-19. Ou antes é preciso passar por uma triagem que é feita lá mesmo no batalhão. Sim, exato. Quando a pessoa liga, um dos nossos militares está do outro lado, né? E nós temos protocolos para saber se aquela pessoa realmente é uma possível suspeita ou não, né? Então é feita uma série de perguntas para essa pessoa, né? Primeiramente, se ela teve contato com uma outra pessoa que tenha testado positivo, se ela tem sintomas também, né? Se ela teve febre, tosse, falta de ar, dores. E tendo respostas positivas para todos esses questionamentos, nós tratamos como uma suspeita de coronavírus, né? Porém, mesmo nesses casos, não são todos os casos que a gente atua, né? Nós procuramos dar um foco maior para os casos mais graves, né? Então, nos casos menos graves, que a pessoa tenha condições de ir por meios próprios, a gente orienta a pessoa a ir por meios próprios até o hospital, né? Os casos mais graves se enquadrariam ali aquelas pessoas que estão com falta de ar e por aí vai. Sim, pessoas que têm sintomas mais agudos, mais graves e que sejam do conhecido grupo de risco, né? Pessoas de mais idade, pessoas que tenham doenças pregressas, né? De asma, diabetes, pressão alta, problemas cardíacos, entre outros, né? Essas pessoas a gente trata como um risco maior, né? Tenente, quando a gente fala assim, basta a pessoa ligar para 193 que ela vai passar por essa triagem, se for necessário contar com o trabalho de vocês. Como que ficam as outras ocorrências também? Porque a gente sabe que no meio da pandemia continua acontecendo acidentes, incêndios e por aí vai. Como é que vocês têm conciliado esses dois lados, Covid e aqueles que a gente chama de factuais do momento? Claro. Bom, aqui em Patos hoje, acho que não é diferente do restante do estado, nós temos uma carência de pessoas para trabalhar, né? de efetivo mesmo. Então acaba que a gente tenta priorizar os casos mais graves, né? Mas acaba que nós não separamos, né? Isso aqui é para Covid, isso aqui é para o atendimento. É uma questão mais de caso a caso mesmo. Por exemplo, se nós estamos com 2 viaturas, e as 2 já estão trabalhando, né? Se chegar um outro chamado, infelizmente ele tem que esperar uma liberação do nosso recurso, né? Não que essa pessoa vá deixar de receber o atendimento, mas é uma questão mesmo de um ajuste ali para atender essa pessoa. Sim. E uma questão também de casos mais ou menos graves, né? De mais ou menos urgentes. Por exemplo, nós estamos no período de chuva, né? Aí caiu um galho de uma árvore, alguma coisa assim, nós vamos cortar. Porém, se entrar um chamado para um fogo em residência, alguma coisa assim, é um caso prioritário, mais grave, e a gente tem que deixar aquele chamado que a gente está, que é menos grave, para ir atender o outro e vice-versa, né? São decorrências do dia a dia, né, Tenente? Tenente, mas é uma coisa óbvia, mas que é sempre bom a gente ressaltar para quem está assistindo, que aquele momento que vocês fazem o transporte da pessoa com a Covid-19, aquela ambulância ali, o carro utilizado, no momento que ele retorna ao batalhão, ele passa por toda uma desinfecção e por aí vai, né? Sim. Quando nós damos esse tratamento para uma vítima, né? Quando a gente deixa ela com o médico, não quer dizer que o nosso trabalho terminou, né? Nós temos, como eu disse, né, o nosso protocolo, que nós temos um ritual para nos desparamentar, né? Que nós usamos todos os equipamentos de proteção, né? Macacão, luva, máscara, óculos, bota, aquele face shield, né, que é aquele protetor para todo o rosto, né? Então, quando nós voltamos para o quartel, nós temos que fazer todo esse protocolo de desinfecção daquela viatura e todo o protocolo de desparamentação também, de tirar os nossos equipamentos, e eles depois são tratados como lixo de risco biológico, né? E eles têm que ser descartados em um local próprio também, né? Tenente,
quando a gente vê os números da Covid-19 aqui em Patos de Minas, a gente vê que esse é o pior cenário da Covid-19 aqui no município. São leitos aí que ultrapassam a marca de 100% de ocupação. No trabalho do Corpo de Bombeiros aqui no município, o que vocês têm percebido? Tem percebido esse aumento também de chamadas, de ocorrências ali para levar as pessoas para o hospital, ao médico? Sim, como você disse, né, nós temos verificado sim que esse período que nós estamos vivendo agora, talvez desde o início da pandemia, é o mais crítico, né? E como eu havia falado com você antes, né, nós podemos perceber isso mesmo dentro da nossa própria tropa, né? Nós estamos com diversos militares que testaram positivo e estão em casa, afastados de suas funções. Então, como eu te disse, né, mesmo dentro do nosso trabalho, a gente percebe que nós estamos passando por um momento muito crítico. Tenente, agora quero que o senhor deixe o tenente de lado e vou falar com o Elias. Porque a gente sabe, quando existe o profissional ali, também existe o ser humano atrás, que por mais que tente não se envolver com aquela situação, às vezes fica tocado com aquele momento. Como que é para o senhor ver colegas do efetivo ali do dia a dia correndo atrás para salvar vidas e em determinado momento acaba sendo contaminado e nós, todo mundo, acabamos sendo aí suscetíveis a sermos contaminados pela Covid-19? É uma situação muito difícil, né? Como você falou, porque as pessoas que trabalham com a gente são da nossa família, praticamente, né? E nós tivemos um caso, o ano passado, de um militar que ele ficou bastante grave, ele ficou na UTI bastante tempo, correu até risco de vida, e todos os dias nós íamos lá visitá-lo, juntamente com a esposa, com a família, né? Para verificar o estado de saúde dele e torcer para que ele melhore, né? Então, como você disse, né, pensando como um ser humano, né, é uma situação bastante complicada, porque faz parte do nosso trabalho, da nossa profissão, dar a vida em prol de outras vidas, né? E eu acho que nós seguimos com esse lema, com essa luta, e seguimos também nessa linha de frente do coronavírus, né? Por mais que, como você disse, sejamos seres humanos como todos os outros, né? Partindo disso tudo, Tenente, quando a gente vê a necessidade das pessoas acionarem o Corpo de Bombeiros para receber aquela recomendação por meio da triagem, o atendimento presencial também, qual que é a orientação para quem está em casa? A qualquer momento eu posso ligar para o Corpo de Bombeiros ou eu preciso ter uma noção ali dos primeiros sintomas em busca realmente de uma orientação pontual para aquilo que eu estou vivendo? Correto. Bom, a pessoa pode ligar para nós 24 horas por dia, 7 dias por semana e relatar quais são os sintomas que ela está tendo, se ela teve contato ou não com a pessoa que tenha testado positivo ou não. E essa parte de triagem, como eu disse para você, nós mesmos vamos fazer, né? E se for um caso que, segundo o nosso protocolo, for tratado como um risco mesmo, de caso suspeito ou não, nós vamos possivelmente conduzi-la, e caso não for, a gente já orienta a pessoa a ir por meios próprios ou esperar talvez outros sintomas, porque assim como pode ser, pode não ser também, né? É um momento muito delicado, né, Tenente? Sim. Muito obrigado pela participação aqui do senhor no Mais Saúde. Espero de volta mais vezes aí para que a gente possa falar do trabalho do Corpo de Bombeiros e trazer notícias boas para quem está em casa. Obrigado pela participação. Obrigado a todos vocês e nós do Corpo de Bombeiros estamos sempre à disposição dos senhores. Obrigado, Tenente. Bom, gente, e assim, o Mais Saúde de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Semana que vem tem muito mais. Fiquem com Deus. E tá chegando agora ele, que eu fiquei sabendo que tá com uma gravata muito chique. Boa noite, Adair Cardoso. Boa noite, Matheus Borges. É uma gravata lá da Rovan Patos, viu? Vamos deixar bem claro. Bem legal, bem bacana. A Rovan sempre cuida muito bem de mim, viu? É verdade, a Rovan Patos sempre aí nós, né? com roupa, de nós, com roupas imperdíveis e promoções exclusivas. Já fiz o merchan da Rovan. Ô, Adair Cardoso, me conta aqui, muitas notícias de Patos de Minas região hoje?
Estamos chegando, Matheus, com alerta para a questão da ocupação dos nossos leitos de UTI, da ocupação dessa nossa estrutura de saúde e de muito mais informações também aqui no NTV News, viu? Então, meu amigo, a partir de agora eu deixo com você até amanhã no programa Espaço EB. Até amanhã então, Matheus.